Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, estamos tentando fazer a live aqui sobre a questão indígena em Iguatu, certo? E a gente está começando aqui a transmissão porque lá no perfil do PSOL não deu certo. Então a gente veio aqui para o meu para ver se dá certo. Hoje a gente vai conversar com Eduardo Cariri, certo? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Vocês podem escrever aqui no chat que a gente vai acompanhar e estar participando, respondendo. E o que a gente não souber, pode escrever que a gente responde depois, tá bom? Então não estranhe se aparecer um dedo ou alguma coisa assim na frente da câmera, porque a gente não tem equipamento profissional e tal, então a gente utiliza o próprio celular e a gente está participando aqui com vocês, certo? Para que a gente possa conversar sobre a situação indígena de Iguatu, certo? Eu estou pré-candidata a vereadora pelo PSOL aqui para o município de Iguatu e nós temos discutido, né, sobre essas questões, nós temos conversado sobre diversos pontos. A primeira live que eu fiz foi com Luan Laizon, que foi sobre saúde mental. A segunda live eu fiz a mediação, que foi com a Ari e a Bela, que foi sobre direitos políticos, políticas LGBT. E a terceira eu fiz com o Dauísio, né? A gente conversou sobre essa questão de como viver sustentavelmente em Iguatu, certo? Na cidade de Iguatu. E hoje a gente vai conversar sobre a questão indígena. E vamos debater sobre o assunto. E aí contamos com vocês para estarem participando, conversando. Eu quero dar uma boa noite para meu amigo Mário, lá do Rio de Janeiro, morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade aí do Rio, viu, Mário? Diga aí se você está me ouvindo bem, escreva aí no chat se você está me enxergando bem, porque a gente não tem retorno, aí não dá para saber como é que tá o áudio. Meu irmão Luciano, que também entrou, tá? Sejam todos bem-vindos. O Odair José, que está aqui também participando, tá? Sejam todos bem-vindos e compartilhem com os amigos, tá bom? A live para que eles também possam estar participando e estarem aqui junto com a gente, debatendo. Tá bom? Uma boa noite para o Vicente Paulino também, que está dando boa noite. A gente está aguardando só o Eduardo Cariri entrar para que a gente possa conversar, tá bom? E a gente está aqui aguardando ele entrar para que a gente possa estar batendo esse papo. E eu quero que vocês participem junto com a gente, porque live não se faz sozinha, né? Não se faz sozinho. Precisa que vocês estejam junto com a gente para que a gente possa estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Responde aí no chat se vocês estão ouvindo bem. Me responde aí se vocês estão vendo direitinho e tal. Tô fazendo esforço aqui para ver se tá aparecendo aqui. Mário falou que tá ouvindo bem. Eu vi que você é vovô agora, hein, Mário? Muito bem. Vamos ver se dá certo adicionar aqui
o Eduardo, né, para conversar com a gente. Agora está entrando, graças a Deus agora, né? Vamos ver aqui se dá certo. Apareceu, viu, Eduardo? Tá aparecendo aqui adicionando. Você bota o celular na horizontal, deitado, para ficar uma tela do lado da outra. Dando. Aê, tá ótimo. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Então, gente, como eu estava falando com vocês, esse é o Eduardo Cariri, ele vai se apresentar e vai falar melhor, tá? E eu vou voltar, vou também falar, me apresentar e aí passo a palavra para você, tá bom, Eduardo? Tá certo? Pronto, então, eu sou Lúcia Albuquerque, eu tenho 39 anos, eu sou divorciada, sou a mãe do Isaf, mãe das minhas 5 gatas lindas, maravilhosas. Até hoje era mãe de um menininho, mas graças a Deus ele foi adotado, a Bruninha adotou, agradeço demais a minha vizinha Hilde. Nós fomos lá entregar esse bebê hoje para uma garotinha que queria muito ter um bichinho. E essa é uma das minhas causas, dentre tantas outras, né? E eu curso Direito na URCA, estou fazendo o 9º semestre, e durante as manifestações que ocorreram nas cidades, eventos que o IFCE produziu sobre essa temática indígena, eu tive o prazer de conhecer o Eduardo, tanto nas manifestações quanto nos eventos relacionados a temáticas indígenas. E é algo importantíssimo, porque a gente às vezes acha que só existe índio lá na Amazônia, né, Eduardo? Às vezes a gente acha que não tem índio aqui no Nordeste, e aqui bem pertinho da gente, né, Iguatu, Acopiara, e acaba não tendo a visibilidade necessária. E é justamente por isso que eu achei importantíssimo a gente trazer essa conversa com o Eduardo hoje, abrir para vocês perguntarem, sugerirem, porque, como eu falei no início, eu estou pré-candidata a vereadora pelo PSOL. Não só eu, mas também tem outros 5 pré-candidatos, e também a gente tem pré-candidato a prefeito e co-prefeita, e nós, na nossa página, temos feito lives e divulgados e aberto esse espaço para que as causas das populações, de todas as populações, sejam ouvidas. Então, hoje a gente abre esse espaço para a comunidade indígena Cariri Xelô, né, que o Eduardo faz parte, para que ele possa falar quais são as demandas, quais são as rotinas, e aí, ao longo dessa conversa, vocês podem perguntar no chat que a gente vai interagindo aqui, tá bom? Já falei demais, Eduardo, a bola é tua aí, te apresento. Boa noite a todos, né? Boa noite, companheira Lúcia. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Eu sou Eduardo, meu nome indígena Quiriguaçu, sou cacique do povo Cariri Quixelô, daqui de Iguatu, povo originário dessas terras, né? Sou militante na causa indígena, dos povos de terreiro e LGBTs, né? Sou o segundo cacique mais novo do estado do Ceará e um dos mais novos do Brasil, né? E a gente vem lutando, né, pela nossa visibilidade diante da sociedade, né? A gente quebrou o nosso silêncio há pouco tempo, onde há mais de 200 anos se via um histórico de silêncio por parte do povo Quixelô aqui no Iguatu, na região Centro-Sul. Nós somos o primeiro povo da região Centro-Sul do estado do Ceará a se organizar, a se levantar e se organizar. Então, para mim é uma honra estar participando dessa live para podermos esclarecer algumas dúvidas e colocar algumas situações que o povo Quixelô vive na região Centro-Sul, principalmente, especificamente no Iguatu, né? Pois a gente sabe que a nossa cidade ela tem, infelizmente, os políticos que já passaram pela nossa cidade, infelizmente, não trataram da história do próprio município com devido
com devido zelo, né, com devido respeito e a responsabilidade. A gente aprende muito, Lúcia, nas escolas, né, sobre a cultura de outros países, né? A gente hoje vai chegar um tempo que a gente vai estar sabendo falar mais inglês do que o próprio português, né? Porque a cultura de fora se faz mais presente no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, a gente não aprende a história do próprio município, do próprio estado e do próprio país. Então, para que nessa noite os amigos e amigas que nos assistem possam entender e possam compreender e possam saber que no nosso Iguatu existe sim um povo indígena, índios indígenas e indígenas que lutam pelo seu reconhecimento, que lutam para ter sua visibilidade, e a gente vai explicar, né, todo o histórico desse povo indígena, as nossas demandas, as nossas reivindicações e os nossos apelos à sociedade e aos políticos que já existem e àqueles que virão, né, nesse novo pleito, nessas novas eleições que surgirão no final desse ano. Eduardo, eu vou pedir para você continuar, eu vou só aqui fechar a porta, tá? E volto, mas pode continuar falando onde fica a tua aldeia, o que você se sentir à vontade para falar, tá bom? Não demora nem 5 minutos, pode continuar falando, tá bom? Então assim, a gente entende a situação que nós estamos vivendo, nós entendemos, né, as dificuldades que todo o planeta está passando nesse momento, mas a gente tem que entender o seguinte: a gente está falando de demanda, a gente está falando de reivindicação, a gente está falando do nosso município, da nossa cidade. Ao longo dos anos, ao longo de décadas, né, a nossa cidade ela vem vivendo um descaso na questão, em vários aspectos: saúde, educação, cultura, assistência básica. E a questão da cultura do nosso município ela tem sido menosprezada ao longo de muitos e muitos anos. Não é de agora, não é de 4 anos para cá, não é de 8, nem de 12, é de muitos e muitos anos. A cultura do município de Iguatu ela não vem sendo tratada com respeito, com dignidade, com a seriedade. No que se refere à história, né, em referência ao Estado, ao país, porque a nossa cidade ela se deu, né, o berço da nossa civilização iguatuense, ela se dá antes de 1719, quando o padre João de Matos Serra Cavalcante chegou às terras dos Quixilôs, e antes de se tornar uma cidade, antes de se tornar uma vila, Iguatu era uma aldeia. Então, Iguatu é uma cidade dentro de uma aldeia. Então, índios, indígenas, né, nativos, mas que existiam naquela época, foram obrigados a saírem de suas terras, foram obrigados a serem, foram obrigados a fazerem construções dentro das suas terras para os senhores brancos. E, infelizmente, a gente escuta o hino de Iguatu, a gente escuta o hino de Quixelô, a gente escuta, né, vários hinos de municípios onde só fala do tempo do algodoal, do arrozal que existia nessas terras, para cá. A gente escuta pouquíssimo falar sobre os indígenas que tanto lutaram, que tanto que morreram em defesa das terras do Iguatu. E eu acredito, até hoje, que esse mesmo povo, esses ancestrais, esses nossos ancestrais, eles gritam nos ouvidos daqueles que têm a sensibilidade de escutar, para dizer: olhem verdadeiramente para a história de Iguatu.
Olhe quanto sangue foi derramado. E aí, Lúcia, é uma coisa que faz tempo que eu penso, né? Por que, que a Avenida Perimetral, uma parte dela, é chamada de Castelo Branco, né? A gente sabe quem foi Castelo Branco, quem não sabe foi me perdoe a palavra, né? Foi um sem noção, né? Foi matador de indígenas, foi uma das pessoas que mais menosprezou a questão indígena, a questão ambiental. E hoje a gente tem várias ruas com nome de genocidas, de torturadores, pelo Iguatu e pelo mundo afora. E a gente tem um trecho de rua com o nome de Avenida dos Quixelôs, que fica ali do lado, né, do Lagoa, e que pouco se dá visibilidade. A gente tem uma lagoa, que a gente ainda pode chamar de lagoa, que eu chamo de esgoto, que é o Lago da Telha, porque ali é um esgoto a céu aberto. E nada, entra prefeito, entra vereador e sai vereador, e nada se é feito em relação àquela lagoa, aquele lago. A gente tem aqui do lado da minha casa aqui na cidade, a gente tem a Lagoa da Bastiana, que era uma senhora cabocla que morava às margens da lagoa, que foi se dado o nome, que o nome dela era Bastiana, e foi se dado a Lagoa da Bastiana. E é um esgoto a céu aberto. A gente tem a Lagoa de Iguatu, que ninguém mais se lembra, que é a segunda maior lagoa, se eu não me engano, é a primeira maior lagoa do estado do Ceará. Eu acho que é a segunda maior lagoa do estado do Ceará, que é a Lagoa de Iguatu. São berços da história do município. São lugares que eram para ser preservados a todo custo pelo poder público. E entra gestor e sai gestor e nada se é feito. Promessa só o que tem. Que a gente sabe que nesse Na mundo. verdade, na verdade a gente teve foi mais uma lagoa aterrada agora, né? Com a Mais construção uma do lagoa açaí. aterrada. Mais Né? uma. Então, assim, Quem não e ele. sabe, a palavra, né, Iguatu, quer dizer isso mesmo, lugar de muitas águas, cidade de lagoas que existiam aqui, não é isso? Uma palavra de origem indígena, não é? Tronco linguístico do tupi. Apesar de que o Nordeste não ser tupi, né? Ele ter outro tronco linguístico, mas quando o branco veio, para ele tudo era tupi, era guarani, e então foi se dado, né, Iguatu, que quer dizer terra de água boa, né, terra de muitas águas, de águas boas. Então, assim, Lúcia, é uma das maiores reivindicações minha e do povo Quixelô, Cariri Quixelô, do cuidado do poder público com a história do município. E a gente cuidando da história, a gente está cuidando do meio ambiente. Eu vi que alguns dias atrás, né, teve a live com o Dauísio, né, Isso. que é um momento importantíssimo, mas eu acredito que precisa de pessoas lá dentro, da cadeira na Câmara de Vereadores, na cadeira do Executivo do município, de pessoas que realmente pensem no meio ambiente, pensem na história originária de Iguatu e não fiquem fazendo moda, né? Ó, a gente vê a Avenida Francisquinha Dantas, a gente viu aquele monte de pé de ipê plantado ali, mas a gente não vê um cuidado. Eles plantam e ali deixam por si só. Esse ano, até agora eu não vi, acho que por causa da pandemia, eu não vi ainda um incêndio grande aqui na Lagoa. Mas é recorrente todos os anos ter 2, 3 incêndios grandes na Lagoa da Bastiana. O Rio Jaguaribe está se tornando um esgoto. Então, assim, é, é, é só promessas de prefeito que entra e sai, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e Iguatu nunca muda em relação ao meio ambiente, em relação à história originária. A gente vê festa, né, disso e festa daquilo, a gente vê só maquiagem.
E isso é triste, mas ao mesmo tempo tem que ser importante nos debates, em lives, em debate fisicamente, presencial, e temos que ter pessoas dentro da Câmara de Vereadores, dentro do Poder Executivo, para que tratem dessas questões com a seriedade e o devido respeito que essas questões devem ser tratadas e devem ser abordadas, não só por nós indígenas, mas por todo o povo de Iguatu, porque é a riqueza de todos nós que está em jogo. Exato. Eu vou comentar aqui o que a Antônia Barbosa colocou nos comentários. Eu não sei se você está conseguindo ver. Ela colocou assim, ó. Deixa eu ver aqui. Há, inclusive, um desconhecimento dos povos indígenas do nosso município. Não há políticas direcionadas para esses povos, que, na verdade, são os povos, nossa origem, nossa história, nossa raiz. A origem, de fato, é esquecida. A grosso modo, o meio ambiente está abandonado. É exatamente isso que você estava discursando. Aí eu vou aproveitar essa fala dela e vou perguntar também para você a respeito das etnias, né, que deram origem aqui. Pelo que eu entendi, eu não sei se é desculpa a minha ignorância a respeito do assunto. Eu não sei se é a mesma etnia ou se são duas juntas. A que você falou, Cariri e Quixelô. Eu não sei como era antes, se era só um território, Iguatu e Quixelô e Acopiara, não sei como era essa divisão. E eu já vi também você falando sobre a comemoração da festa da Senhora Santana e mencionando que, na verdade, para os índios foi um grande massacre, que ninguém fala dessa versão da história, né? Porque eu cheguei a fazer uns 3 semestres de história quando eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e muita coisa que a gente, da história real, não é retratada nos livros de história, nem em nomes de rua, exatamente o que você estava falando aí, que na verdade tem nomes de pessoas que cometeram diversos abusos, mas por estarem na época da ditadura militar, fizeram homenagem a esses militares que fizeram horrores pelo Brasil e não reconhecendo os nossos verdadeiros heróis. E aí, quando a gente chega no nível superior, que aprende também sobre outras formas de transmissão dos costumes, dos ritos, através da língua oral, para você ver a quantidade de etnias que a gente teve ao longo do litoral do Brasil, do Nordeste, era para ter no mínimo uma língua de origem indígena, junto com o inglês, junto com o francês, com o espanhol, com o que a gente aprende na escola normal. E a gente vê que não tem nada, nenhuma, nem tupi, o tupi-guarani ou as outras línguas, não tem um ensino, não há divulgação da cultura. Na verdade, o que a gente via antigamente é que colocava assim, o índio é preguiçoso. O pessoal, acho que você já ouviu muito isso, né? Eles só querem ficar e dormir, e graças a vários estudos universitários e índios também que tiveram acesso à universidade, lá UFBA, em Salvador, mostra muito isso. Tanto o aprendizado para o lado medicinal, tanto o respeito aos idosos, às crianças, um estilo de vida que não é em cima do lucro, do capitalismo. Então, assim, é tão abrangente a questão indígena e rompe com essa estrutura social de exploração que é mais fácil fazer como eles fazem, com os negros, com as mulheres, com os LGBTs, discriminar, fazer com que o povo tenha uma visão negativa, porque vai contra o sistema. Então, tudo aquilo que o sistema quer abafar, quer esconder. Então, diante disso, eu sei dessa importância da oralidade. Eu lembro que você falou que muito do que você aprendeu foi ouvindo, né, da sua avó, que contava dos antepassados e tal, e isso é coisa que não tem registrado em livro, né? Então, essa sua fala é importantíssima. Por isso que eu acho bacana trazer esse resgate e que a gente use esses meios sociais que a gente tem para transmitir isso.
Então eu queria que você falasse aí um pouquinho dessas origens para a gente saber, né, daqui de Iguatu. É, pegando esse último gancho, né? Tanto eu escutei da minha avó, do meu pai, né? Que sempre falaram essa parte que não é se contada nos históricos, né? Nos livros, na verdade, dos mais velhos lá na comunidade, onde as famílias estão organizadas, né? De outros idosos, né? Dos mais velhos, dos troncos velhos, e de outros povos, de outros troncos velhos, de outras etnias que tiveram contato no passado com o povo Quixelô, né? E me contaram, né? Nas minhas viagens nas outras comunidades indígenas, eles sempre falaram, olha, realmente existia esse povo, assim, assim, né? Teve isso e teve aquilo. Então, tudo isso foi me agregando coisas que não estão aos livros disponíveis para a sociedade. Você fez essa pergunta no começo, como era a divisão, né? Se era Iguatu, Quixelô. A gente sabe que no tempo antigo, as cidades não existiam. Então, o limite não era o céu, né? Vamos dizer assim. O limite para os indígenas era o céu. Todo mundo vivia em harmonia com a natureza e em plena harmonia com os outros. Alguns, né, tinham aquelas guerras e tudo, mas era o normal. Cariri Quixelô se dá hoje pelo fato do seguinte: nós vivemos na nação Cariri. O povo Quixelô faz parte da nação Cariri. A subnação dos Taraririú, que hoje nos livros eles fazem uma mistura danada, porque querem, porque não querem essa junção dos Quixelôs com os Taraririú, mas é uma junção verdadeira da nação Cariri com o povo Quixelô. Então, a nação é Cariri, certo? A nação. E o município, vamos dizer assim, nós somos brasileiros, certo? Mas somos Certo. iguatuenses, porque nós nascemos no país Brasil, no município de Iguatu. Então, eu sou Cariri, por nascer da nação Cariri, e sou Quixelô, por ser da etnia Quixelô. Por isso a junção Cariri-Quixelô. E também por outro fato, quando o povo Quixelô foi obrigado, né, foi obrigado a ir para a missão do Miranda, que hoje é o Crato, né, ele foi obrigado, levado nos carros de boi, sendo chicoteado, sendo obrigado a deixar suas terras, com uma falsa promessa de que lá as terras eram melhores, que lá o povo ia viver de uma forma mais harmoniosa, que não ia ter tanto, porque aqui como tinha muita água, também como lá, claro, mas aqui as terras se tornavam mais melhores por aqui ser uma planície, né? E lá a gente sabe que tem altos e baixos, é lugar de serras. Então, para cá se tornava melhor a criação do gado, né? Por ter um espaço mais plano de Jaguari. Então, o povo foi levado para lá, tiveram contato com outros povos e também o povo Cariri do Cariri, da mesma nação Cariri. Então lá foram aldeados os Cariri, os Quixelôs, os Jucás, né? Alguns da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e outras partes e outros Quixelôs foram levados para Baturité, para ali onde hoje é Baturité, se eu não me engano, se não me falha a memória, que ali foram juntados com os Canindé, né, que hoje é Genipapo, Canindé, com os Paiacu do Rio Grande do Norte, né, com Janduí, e com os Quixerés, e várias outras etnias para lá. Então, nós, povo Quixelô, estamos espalhados hoje pelos quatro cantos do Ceará e pelos quatro cantos do Brasil. Por quê? Porque o nosso povo teve esse contato no passado, no tempo das missões, né, das missões jesuítas e carmelitas, e tiveram esse contato
obrigados, claro, forçados. Então, através desse contato é que foi se espalhando esse povo por aí afora. Então, Cariri Quixelô, ele se dá hoje, atualmente, com o nome Cariri Quixelô, a nossa etnia Cariri Quixelô, se dá pela nação Cariri, a qual nós pertencemos, e pela etnia que nós pertencemos, que é o Quixelô, certo? E também pela junção do povo Cariri do Crato com os Quixelôs de Iguatu. Então, essas duas junções se tornam o povo Cariri Quixelô. É um povo. Hoje, nós somos o primeiro povo da região Centro-Sul a se levantar e a se reorganizar nos dias atuais. Nós temos o povo Cariri do Crato, né? Nós temos o povo Carão, né? Dali de Canindé, do lado de Canindé, e nós temos outros povos também que estão se reerguendo e estão se levantando. Mas atualmente, se eu não me engano, nós somos um dos últimos povos a se apresentar, né, perante ao movimento indígena cearense. E eu trago muito as histórias dos antepassados, principalmente lá na comunidade, onde a gente tem alguns troncos velhos bem antigos, né? E uma vez eu conversando com a, se eu não me engano, é prima da minha avó, né, por parte de mãe, que mora no Maranhão, a tia Maria, a prima Maria. Eu chamo de tia porque eu conheci ela, assim, e ela fala, né, e ela mandou uma vez um áudio para mim, um áudio para minha outra tia, dizendo que realmente a mãe da minha avó era índia, né? A mãe da minha avó era índia. E aquela coisa, a gente tem que desconstruir o seguinte: a gente tem que desconstruir que índio é aquele que nasce no meio da mata, é aquele que vive, que nasceu e se criou na aldeia. A gente tem indígena de aldeia, mas a gente também tem indígena em contexto urbano. E isso é o que muitos aqui no Iguatu são. São famílias indígenas que se esqueceram do passado, se esqueceram das suas origens, mas que os traços são claramente indígenas. Ah, mas ele não vive como índio, não usa um cocá, não se pinta. Mas o que é que vai dizer que você é indígena ou não? É o sangue que corre nas suas veias. É a história dos seus antepassados é que vai lhe definir como indígena ou não indígena. Usa cocá, ou se você não usa, se você se pinta ou se você não se pinta, se você mora numa aldeia, se você mora na cidade, isso não vai lhe fazer mais índio, nem menos índio do que aqueles que vivem, do que aqueles que não vivem. O que vai lhe fazer o indígena é o sangue que corre nas suas veias. E aí uma coisa que eu aprendi com a cacique Lúcia, do povo Paiacu, no Rio Grande do Norte. Se a gente planta um pé de mamão, com a semente de um mamão, aquela semente vai nascer um pé de mamão. Não tem como nascer um pé de laranja, não tem como nascer um pé de abacate, de acerola, de outra fruta, a não ser o mamão. Então, o indígena, se a minha bisavó era indígena, a minha avó era, a filha dela, que é minha mãe, era, eu sou, meus filhos serão, meus netos, bisnetos e assim pelo resto da vida. Porque DNA ele é passado de família, a história, o sangue que correu nas veias da minha mãe é o mesmo que corre na minha. Então não mudou nada, deu para ela. Então, se a minha bisavó foi, eu também serei e sou, e assim por diante. Por mais que eu tenha nascido e me criado na cidade, por mais que eu tenha nascido e me criado num sítio, ou na capital, ou em outro país, mas a minha origem é a mesma, porque a origem não se pode mudar. Você pode ir até para Marte, mas a sua origem, se for na Terra, você vai sempre ser filho de terráqueo, porque como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Então não tem como eu ser descendente de alemão se minha bisavó era índia. É uma contradição muito grande. Então o povo de Iguatu tem que parar de acreditar que veio das Europa, né? Como diz o sertanejo. A gente é matuta, a gente é nordestino.
A gente é A gente tem que parar de Concordo. fantasiar essa coisa que eu não sou indígena porque não nasci numa aldeia, né? E eu passo uma dificuldade muito grande com alguns, até um tempo desse, até com meu próprio pai, né? Até que ele veio aceitando isso, porque ele viu, né? E ele sabia da história da nossa família. E aí, numa conversa lá, numa reunião, ele disse: eu me lembro que papai, que mamãe, que minha avó dizia assim, 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 e assim, assim, assado, que nosso povo era de caboclo, família de caboclo, isso e aquilo. E ele já está entendendo que isso é família indígena, né? É de tronco indígena. Então, cabe a nós, indígenas já reconhecidos, já cientes de alguma memória, de alguma coisa, conscientizar os nossos próprios familiares, conscientizar aqueles que estão à nossa volta, de que às vezes você pode ser indígena e pode nem saber disso, né? Então, Resgatar essas memórias, né, Eduardo? resgatar essas Porque memórias. eu vejo que foi incutido em nós que o que é bom é o que é estrangeiro, que o que é bom é o que é gringo, o que vem de fora, o que é inglês. A nossa cultura, né, a gente que é nordestino, quando chega ali no Sudeste, muitas vezes é chamado de baiano, de Paraíba. E entre aqui mesmo no Brasil já tem esse tipo de estigma, imagina entre os próprios índios e o povo, né? Então eu vejo que há esse branqueamento da população, como se o que fosse melhor fosse o de fora. E dentro disso eu entro nessa história aí da senhora Santana, né? Para que você fale conosco, porque não deixa de ser também vamos dizer assim, não sei nem a palavra correta, mas introduzindo a cultura portuguesa em detrimento da nossa cultura local, né, indígena. A história de Senhora Santana, de 1719, né? A, a, por mais que eu tenha uma devoção, né? Sou de Umbanda, sou de Jurema, tenho minhas próprias convicções religiosas, né? Mas eu tenho uma devoção com Senhora Santana, que na Jurema, no Candomblé, na Umbanda e na Namburuquê, o princípio da criação. Ela é meio controvérsia, como a igreja conta, né? Porque a gente lê em alguns sites do próprio município que diz que Iguatu foi diferente. Os indígenas fizeram de bom grado a igreja, né, de Senhora Santana, a matriz de Senhora Santana foi de bom grado. E a gente sabe que não foi assim. A história conta, né, que teve muito massacre, teve muito sangue derramado e por mais que a gente veja hoje, né, como ano passado nós tivemos o marco de 300 anos, né, da chegada da imagem da padroeira, aqui no Iguatu, e nosso povo teve presente, né, teve lá na procissão junto com todo mundo, fez a apresentação, né, representando, né, os tempos remotos, mas só eu e Tupã, só eu e Deus, sabia do meu coração naquela hora e da minha vontade de dizer assim, olha, morreu muitos indígenas construindo essa igreja que hoje vocês estão aqui. Porque infelizmente morreu, porque a gente sabe que a igreja católica nem sempre foi um mar de rosa. Não portuguesa, porque a igreja naquela época era submetida à coroa portuguesa, aqui no Brasil, claro, e a gente sabe que se o que fosse contra a coroa aqui no Brasil tinha que ser morto ou tinha que ser chicoteado, tinha que aprender a base da peia, né? Então, assim, como o nosso povo Pichelô sempre foi um povo manso, só que não,
né? Sempre foi aquele povo brabo mesmo, aquele povo arretado, que não pisa no calo não, que era flecha, era arco, era lança, era tudo no mundo para cima de quem viesse. Então, assim, a gente sabe que houve um embate muito grande dos brancos com os indígenas aqui na nossa região. Tanto é que o branco ele teve que se aliar a outros indígenas, que é o Jucás, para que tivesse um confronto. E nesse confronto é que foi morto o cacique Quixelô, né, e outros parentes que foram mortos em uma festa de Jurema, uma noite de Jurema às margens da Lagoa de Iguatu. E, e depois, né, uma outra falsa promessa que levaram 170 jovens indígenas para a fazenda em São Mateus, que hoje é Jucás, que levaram para lá e depois assassinaram eles, né, com tiros. 170 jovens indígenas, né, em Jucás, ali para aquelas bandas Jucás, Cariús, né, Saboeiro, aquelas localidades. Então, a gente sabe que desde 1719, desde o primeiro contato, até 1746, que foi uma dos começos, né, da missão da telha, e que onde começaram as missões para se colocar os indígenas em um só lugar. Então a gente sabe que desde aí a igreja ela vem manipulando a história, o homem branco, os coronéis, né, vem manipulando a história para que seja culturado com uma história lá de fora que Iguatu hoje não existe indígena. E aí, aproveitando essa fala, e eu sou boca furada mesmo, que eu falo mesmo, queira quem quiser escutar, mas ano passado a gente precisou ir para Fortaleza para audiência pública na Assembleia Legislativa, com os povos indígenas e com a Comissão de Direitos Humanos, a qual o deputado Renato Roseno, né, presidente dessa comissão. E a gente teve uma conversa com ele lá no ICEQI, em Quixelô. O Márcio estava presente, né? E o deputado Renato Roseno estava presente. A gente formou uma comitiva lá na comunidade, foi bater lá no Quixelô, né, para falar com eles. E aí a gente precisou ir. E eu cheguei na Câmara de Vereadores, né, falei com uma pessoa lá, e ela falou com a presidente da casa, que é a primeira-dama, é vereadora, é presidente da Câmara, né, um cambalacho medonho. Mas, enfim. E aí tentaram falar com ela, e a resposta que ela nos deu foi assim. Né, aí eu faço igual o Jornal Nacional, abre aspas. E reconhecer índios em Iguatu, porque Iguatu não tem indígena. Fecha aspas, Eliane, a presidente da Câmara de Vereadores. Foram as palavras dela, que ela estava em uma sala, eu estava em outra, e essa pessoa que fez a mediação entrou lá dentro, e eu não sou nem curioso, né? Escutei ela falar com essas ditas palavras. Quem eu falei ano passado e estiver me escutando agora vai saber que são as mesmas palavras. Então não tem como ser mentira, né? Porque senão eu já tinha mudado a narrativa. Então foi com essas palavras que o Poder Legislativo de Iguatu se referiu, né, ao povo indígena do próprio município. Então, o que é que a gente pode esperar, né, de um município onde a instância máxima, né, a segunda esfera do município trata os povos originários com esse desdém, com essa falta de respeito? Isso é vergonhoso, isso é triste e é preocupante. Enquanto indígena, enquanto cacique, e você enquanto pré-candidata a vereadora, enquanto pessoal como partido político, enquanto companheiro Marcos, né, como pré-candidato a prefeito do nosso
que merecem ocupar um cargo, uma cadeira lá na Câmara, mas que sejam que o povo de Iguatu acorde para colocar nas cadeiras pessoas que realmente se preocupam com o município, pessoas que estão comprometidas com os valores municipais e não enfeitar e não passar sessão como eu frequentava muito e eu me decepcionei muito, que toda sessão de Câmara era para escolher se botava um poste, se botava uma luz num poste, era se botava um nome numa rua, era se tirava nome de rua. Que é isso? Iguatu não tem mais nada o que fazer, não? Não tem cultura, não tem esporte, não tem juventude, não tem povo de terreiro, não tem povo negro, ribeirinho. Né? Nós temos ribeirinhos aqui no Iguatu para tratar esses assuntos, políticas públicas para Iguatu, para se colocar Com nome, se certeza. bota nome de não sei quem, nome de não sei de quem. Aí fica difícil a gente. Um dos nossos propósitos, Eduardo, é justamente esse, é fazer uma candidatura coletiva no intuito de ouvir as pessoas, porque se a gente fica só na nossa panelinha, no nosso grupinho, eu só vou ver a necessidade de Lúcia, de Márcio, de Roberta, e não vou ver a necessidade de Eduardo, de Adelaide, de outras pessoas. Então, eu acho que no momento que a gente se abre para esses diálogos, a gente abre para saber qual é a real necessidade, para ouvir reclamação, para ouvir crítica, para ouvir pergunta, sugestão. E eu acho que o passo principal é esse, é abrir as portas para que as pessoas possam entrar, já que a Casa dos Vereadores é a casa do povo. Então, isso era o mínimo, de abrir as portas para ouvir. Aí depois, se você faz uma análise e não concorda, você pode expor sua opinião. Não, eu acho que não. Mas se você sequer ouviu, já emitiu uma opinião, é por isso que chama de preconceito. Você criou um pré-conceito a respeito daquilo. Aí a gente falou um pouco dessa questão histórica, e aí a gente vai entrar agora na atualidade, né? Você falou que houve, né, esse seu desenvolvimento, que você cresceu, se criou na cidade, houve esse resgate das memórias dos seus antepassados, histórias familiares e tal. Então, hoje, eu vejo que você sempre está participando desses eventos. Hoje, a prefeitura, pelo que você falou, ano passado, eles disseram na Câmara de Vereadores que não existem índios em Iguatu. Hoje, a prefeitura já reconhece que existe índios em Iguatu. Vocês têm aldeia? Onde fica essa aldeia? Como é que funciona? O que vocês precisam enquanto comunidade? Tem diferença na hora que vai procurar um emprego, alguma coisa, entendeu? Essas coisas assim do dia a dia de vocês hoje. Lúcia, é, eu, assim, me desculpa a palavra, né, mas se torna uma burrice intelectual de uma pessoa, né, de ser quem ela é, dizer que Iguatu não existe indígena. É uma falta de conhecimento absurda, né? Porque até minha cachorra sabe que tem índio no Iguatu, né? No dizer popular, né? Até ver a história do município, se souber procurar, se tiver o mínimo de coerência de procurar a história do município, né? Então, você chegar, você ser digamos, você ser uma professora, você ser uma diretora, você ser uma doutora, né? Fez doutorado, pós-doutorado, é graduado e é aquela coisa toda, e não saber que no município onde você mora existiu, pelo menos existiu, indígenas, é uma falta, é um absurdo muito grande, né? Para você achar isso, às vezes eu não tiro a razão das pessoas que não têm acesso aos estudos. Aí eu não tiro a razão de A não conhecer informação, né? as informações. Mas quem tem o mundo às suas mãos, basicamente ali um livro, ou a internet e tudo, e ser o prefeito, ou ser aquela coisa e não saber, é difícil. No começo do ano, nós tivemos,
né, o convite. Eu estava ainda, eu estava no Crato, participando de um curso, e eu recebi a ligação da Alcileide, né, da pastoral, e ela me ligou dizendo que uma pessoa da Secretaria de Assistência Social do Cade Único, do Bolsa Família, iria entrar em contato comigo, né? Que ela passou o contato porque viu algumas postagens, algumas coisas referentes a nós. E aí ela desligou e essa pessoa automaticamente ligou para mim, né? Perguntando como é que a gente trabalhava e tal, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei no Iguatu, marquei uma visita, fui lá na Secretaria de Assistência Social, no antigo CSU, né? E cheguei lá, tive uma conversa com eles, expliquei como é que nós vivíamos, né? Onde é que nós morávamos, a nossa história e tudo. E eles se disponibilizaram a ir até lá, a comunidade de Retiro, né? Que é aqui no Iguatu. Passou alguns dias, eles chegaram até lá, a gente organizou, fizemos um toré, fizemos, né, nossa fogueira, como tradicionalmente a gente faz nas reuniões. Recebemos eles, contamos mais um pouco da nossa história. Eles explicaram por que estavam lá, né, que queriam fazer um levantamento com essas famílias indígenas para colocar no cadastro único, né, para colocar no sistema. E, bem, foram embora, voltaram. E aí, depois desse dia, marcaram outro dia, durante o dia, que eles foram à noite, e marcaram um dia durante o dia para que fossem realizar. E aí, em um dia da semana, que eu não estou lembrado agora, se foi uma segunda-feira, lá pela manhã, nós o recebemos durante o dia, de 8 às 11 da manhã, e foram os parentes lá com os documentos, e eles fizeram todo o processo, né, de colocar lá nos computadores e tudo, e eles voltaram para o município. Depois que chegaram, eu acho que foi no mesmo dia ou foi no outro, me retornaram e disseram que estavam com dificuldade de nos colocar no sistema, porque o sistema não estava reconhecendo o povo Cariri Xelô, só reconhecia o povo Cariri Chocó, de Alagoas, né? Então, eles ainda estão tentando nos colocar nesse sistema, então a gente ainda não está no sistema do município, apesar deles ter lá todos os dados, com o nome de todas as famílias e tudo, mas a gente não está no sistema ainda, né, no sistema oficial. A gente tem um documento para entregar para a FUNAI, né? A gente tem um documento contando a história atual do povo Pichilô para entregar para a FUNAI. A gente mantém contato, a gente mantém um contato, como é que eu posso dizer? Um contato frequente com a FUNAI, né? E com o movimento indígena como um todo, né? Do Ceará e do Brasil inteiro. E a gente tem esse documento ainda para entregar, a gente ainda não entregou, porque a correria está grande, de live, de reunião, né, de tudo no mundo. A Mas, pandemia, né? e a pandemia também. Então a gente está esperando normalizar um pouco para que eu possa ir até Fortaleza. Eu não queria entregar via e-mail, né? Eu queria ir presencial para estar ali presente, para registrar com foto, com vídeo, para mostrar, né, a nossa presença nesse momento, que é importantíssimo para o povo de Iguatu. Não só para a região, para os povos indígenas, para o povo Cariri Quelô, mas para o Iguatu como um todo, né? Para a própria prefeitura, para a própria Secretaria de Cultura, porque é a história do município que está na nossa responsabilidade. Porque nós somos a história viva do município, né? Com certeza. Então, negar o povo indígena Cariri Xelô, é negar a própria história do município, é negar o próprio município de Iguatu. E nós vivemos hoje, né? Nós temos cerca de 15 famílias reconhecidas, que se reconhecem, que se autodeclaram como indígenas, no município de Iguatu, na base de 80 pessoas,
né? Chegando para mais ou para menos, que eu não, às vezes eu me perco nas contas, porque minha cabeça não é muito boa para guardar as coisas, mas a gente vive na comunidade rural, não é aldeia, por mais que nós queiramos, né, um espaço para que a gente possa ter o nosso canto para realizar nossas festas, realizar nossos rituais, né, fazer nossa moradia, cuidar da natureza ali no espaço, mas infelizmente a gente não tem. Mas a gente vive nessa comunidade rural, que é Sítio Retiro. A gente realiza reuniões mensalmente, né, uma vez no mês, com nossos torés. A gente realiza nossas festas sagradas, como a gente ia realizar no ano passado, aberta ao público, mas infelizmente, por conta financeira, a gente não realizou, que é a festa da Jurema. Né? Esse ano, por conta dessa pandemia, infelizmente, não teremos novamente, mas a gente vive basicamente da caça, da pesca, né? Do artesanato, da pequena agricultura, né? Que tem alguns que plantam nos seus roçados milho, feijão, mandioca, né? Abóbora e gergelim e vários outros alimentos, né? Alguns têm hortas, né, em suas casas, em seus quintais produtivos. Então, assim, a gente vive basicamente, algumas trabalham na culinária, né? Alguns vendem alimentos da culinária, outros trabalham em casa de família, porque se a gente disser hoje que a gente vai sobreviver de caça e pesca e da agricultura, infelizmente eu vou estar mentindo, né? Porque a agricultura a gente sabe que é de período, né? Por não termos chuvas frequentes. Ontem mesmo eu estava numa E tem que live. ter investimento, né? Tem que ter investimento em retorno também ajuda da prefeitura, né? Com trator, essas coisas, né? Então, assim, a gente tava. Ontem eu estava numa live e estava fazendo essa live do lado de uma cisterna, né? E estava mostrando a cisterna e dizendo: olha, é daqui que as famílias tiram a maior parte do sustento, é dessa cisterna, dependência de um carro-pipa. Isso, infelizmente, é triste. Mas por que se dá isso? Porque as florestas, as matas, não existem para trazer, para ser um grande vetor de águas, né? De trazer chuvas para a nossa região, porque as florestas estão se acabando. As matas que tem, o homem branco ele faz questão de desmatar, infelizmente. Então, isso torna a nossa região mais seca, com menos chuva, infelizmente. E aí, as famílias dependem de uma cisterna, dependem de um carro-pipa, né? Então, se a gente disser que vive da agricultura, Ah, eu então, vou estar mentindo. pelo Se disser que vive da pesca, infelizmente vou estar mentindo, porque também não existe água nos açudes, né? Não tem rio perene, não tem a barragem lá da comunidade, está pela metade, não deu para ter um aporte bom esse inverno, por mais que tenha sido bom, mas não deu para ter um aporte bom. Da caça, né? O que a gente mais acha hoje quando a gente vai caçar é tatu, é preá, né? Infelizmente. E quando acha, na verdade, né? Então, assim, então se eu disser que vive da caça, tá mentindo também. Então, nem vive da pesca, nem vive da agricultura, nem vive da caça. E agora, dos artesanatos, como você mesmo me perguntou, né? A gente está sem material por conta dessa pandemia. Então, assim, infelizmente, tá muito difícil para a gente tirar o sustento, porque as famílias que trabalham na cidade não estão podendo vir por causa dessa pandemia, e as famílias que vendem os seus artesanatos também não estão fazendo porque não tem material, porque também por causa da pandemia. Então, tá complicada a situação. A gente é tá isso que eu ia sobrevivendo. perguntar. Porque, por exemplo, você falou que, pelo que eu entendi, nenhuma dessas famílias recebe Bolsa Família porque não foi enquadrado ainda no cadastro, né? Não, não. É, é, não foram enquadradas como famílias indígenas. Ah, tá. Algumas Entendi. recebem Mas aí Bolsa Família, sim.
certo? Lá eles foram Certo. para fazer o cadastro no CAD único e aquelas que já tinham o CAD único foram colocados como indígenas, para ressaltar que são famílias indígenas, o que não havia antes. Entendi. E no caso agora, por exemplo, esse auxílio emergencial, vocês também tiveram acesso ou só esse pessoal que já tinha o CAD único? Não, todos os. Porque assim, todos os que estão lá, né, recebem Bolsa Família, né? Então eles tiveram acesso automaticamente, né? Então, mas aí, Lúcia, a gente vê que R$ 600, você bote um deputado para viver com R$ 600, que eu duvido ele sobreviver. Bote um pai, uma mãe de família, Nenhuma pessoa, né? É. bote um pai, uma mãe de família para viver com R$ 1.200, que dá o básico do básico quando junta. Às vezes é aluguel, às vezes é água, luz, a comida que está cara, né? O transporte, que como não está tendo transporte, alguns que vêm, né? Como não estava tendo, na verdade, transporte, alguns que vinham tinham que pagar um absurdo para vir para a cidade, né? De carro particular, de carro que lá o pessoal faz frete. Então, quando vai juntar tudo, tem família lá que tem uma família lá que tem 8 pessoas e recebe R$ 600. Então, No diga-se total, 600 dá né? para 8 pessoas. Tá entendendo? Não dá nem para Então, uma, não dá nem para uma, né? então, É infelizmente, a triste. situação é complicada. Agora, outra coisa também, né? E como é esse pessoal, as crianças, né, têm acesso à escola, tem posto de saúde próximo, essas coisas básicas, né? Essa moradia já é reconhecida de vocês e tal, ou também está em processo de posse, como por exemplo aqui, né? A gente sabe que tiveram as ocupações e tal, e aí fizeram esse complexo para o pessoal residir, como é lá em relação a isso, a moradia, acesso à saúde, à educação? Em relação à moradia, Lúcia, ela já como é passado de pai para filho, né? Ela já é uma coisa de posse permanente. É terra de família, né? Por lá eles terem nascido e se criado, e os pais terem nascido e se criado ali sempre, ali naquela comunidade, então já é terra própria, né? Pelo menos isso, Certo. né? É nosso. Um direito O acesso à assegurado, né? saúde, isso. O acesso à saúde, ele se dá uma vez no mês. E quando tem, né? E é 10 fichas, né? Para uma comunidade com mais eu não estou lembrado agora quantas pessoas tem na comunidade inteira, né? Mas são muitas e muitas e muitas famílias que vivem ali, muitas e muitas pessoas, e só são 10 fichas por mês, e quando tem no mês. E por isso que a gente está lutando junto com a FUNAI para que a CESAI ela venha para atender os povos indígenas, porque nós indígenas ficamos dependendo dessas 10 fichas. E às vezes até a gente é excluído, porque às vezes acontece da própria pessoa que fica responsável pelas fichas já destinar essas fichas um dia antes para outras pessoas e quando a gente vai já tem acabado. Tem pessoas e Mas tem eu ia famílias. perguntar se é o PSF que tem lá perto, que aí direciona, que eu chamo o UBS agora, né? Essas fichas são para onde? O médico vai atender lá ou vocês se dirigem à unidade básica de saúde? Não, é lá na sede é, 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 da comunidade. É a sede dali da comunidade mesmo, onde tem o presidente e tudo. É onde o médico é que vai, atende lá. E aí tem Ah, pessoas que entendi. chegam, algumas pessoas, algumas famílias indígenas que chegam às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e quando abre 7 horas, a primeira pessoa que está lá, quando vai ver,
Não, já acabou as fichas. Ou seja, é um descaso, é uma coisa que está acontecendo lá e que, infelizmente, a gente não pode brigar lá, né? Porque senão já sabe o que é que acontece. Então, assim, para isso, né, que a gente busca o apoio da CESAI para que disponibilize a saúde específicas para os povos indígenas, para que nós sejamos atendidos pela Secretaria Especial Indígena, né? Porque é um direito nosso, né, e uma reivindicação nossa junto à CESAI e junto ao Poder Público. Os idosos receberam a vacina da gripe lá, que foi Eu, distribuída eu nos outros municípios? solicitei, no começo da pandemia, né, eu solicitei ao secretário de Saúde para que fosse, né, para que fosse a vacina da gripe para lá e tudo. Isso aí eu não tenho o que reclamar. Ele de pronto atendeu, eu pedi num dia, no outro, ele já estava mandando uma equipe, né, para fazer essa vacinação, para essa vacina. E você também perguntou da escolaridade, né, das crianças, se elas têm acesso à escola. Eles têm acesso à escola, por mais que seja distante, né, no Riacho Vermelho, se eu não me engano, nos Tipis, na Vajota. Então, tem crianças que estudam pela manhã, tem que se acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e às vezes sai de casa sem merendar, por conta que para esperar o ônibus passar, para não perder a aula, né? E a Seria gente tendo um interessante, grupo. não sei se é isso que você ia falar, seria até interessante, do mesmo jeito que o médico vai para lá, né, também tivesse alguma iniciativa de escola dentro da própria comunidade, como tem A no gente, MST, né? a gente tem um grupo escolar lá que foi criado, né? Que foi construído para isso. Foi um terreno doado por uma família e que foi construído um grupo escolar e esse grupo está desativado há não sei quantos anos. Está lá abandonado, os morcegos fazendo a festa, né? Porque está lá, o poder público esqueceu e hoje a gente não tem acesso mais a esse grupo. As crianças têm que ir para fora para poder estudar. Então, é uma reivindicação grande. Né? Ano passado eu estive falando com o vereador, ele fez ouvido de mercador também. E, enfim, Entendi. é uma Gente, vergonha. gente, boa noite a vocês que entraram depois. Eu estou aqui numa live junto com o Eduardo Cariri, que é cacique da etnia Cariri Xelô. Me corrija se eu estiver falando errado, tá, Eduardo? E eu quero dar uma boa noite à Valéria, ao Carlos, a todo o pessoal que tem acompanhado aqui pelo chat, a Yasmine, ao Israel, a Silvia, todo o pessoal, a Monsuete, o pessoal lá da Mata Fresca, o Carlos Alves, a Sheila, a Natália, é bastante gente, o Odaí, o professor Robson, o Anael, a Antônia Barbosa, e eu quero dizer a Nick também, que se vocês quiserem, gente, perguntar, podem lançar suas perguntas aqui, porque a gente já está chegando ao final. É muito bom essa conversa com o Eduardo, porque é muita coisa que a gente vê o quanto a gente vive na nossa bolha e não sabe nada do outro que às vezes está aqui do lado, né? Então é muito importante isso, essa nossa conversa, esse nosso diálogo e dizer que é muito importante a presença desse resgate histórico, né? Da gente ressaltar sim que existe índios em Iguatu, que existem etnias, famílias e que precisam sim ser reconhecidos como todo ser humano, como ser de direito, né? Que tenha o direito à vida, né? O litoral inteiro do Brasil era povoado de indígenas e os indígenas foram empurrados cada vez mais para dentro do continente, cada vez mais para o norte. Por isso que hoje a gente tem concentrado ali no Mato Grosso e lá em cima no Amazonas, porque essas famílias inteiras aqui, como o Eduardo falou, foram mortas. Foi um verdadeiro genocídio indígena. Precisa falar. A gente não pode se calar diante de uma verdade tão importante, né? Todos nós
somos descendentes, todos nós somos mestiços, né? Acabar com esse embranquecimento, como que se o importante só é o que vem de fora, né? Nós temos muita cultura. Você vê, eu gosto muito, Eduardo, eu não sei se você já leu, a carta que foi enviada eu não lembro quem foi, não sei se foi Pero Vaz de Caminha, que escreveu para o rei de Portugal, descrevendo os índios, descrevendo a beleza, descrevendo o porte físico, descrevendo tudo, e, lógico, descrevendo que aqui provavelmente tinha ouro, que eram os únicos objetivos deles, né, de exploração. E a gente vê a quantidade de coisas que foram introduzidas no Brasil com a chegada do homem branco, inclusive muitas doenças, né? E essa questão de exploração, enquanto a gente vivia de modo mais natural possível, em harmonia, eu até mencionei, não sei se você viu isso na live com o Daoísio, né? A gente vivia em harmonia com a Mãe Terra, com a Pachamama e com esse sagrado, né? E não havia tanta poluição, havia fartura de peixes, de floresta, de chuva e de tudo, porque havia o equilíbrio. E a partir do momento da ação exploratória, todo o Brasil, o clima, todo mundo sofre. E essa pandemia é reflexo disso, reflexo do homem estar mexendo além do que a terra consegue suportar. Então a Pachamama sangra, ela é como uma mulher, ela sente dor. E eu falei isso na outra live, né? Que os povos, os países que fazem parte do outro litoral, do Pacífico, sem ser do Atlântico, por ser maioria indígena, a Pachamama faz parte da Constituição como um ente de direitos, ou seja, a Terra é um ser vivo e eles levam isso a sério, enquanto que a gente não reconhece nem os próprios povos indígenas, que são os povos originários, né? Que graças a eles é que nós estamos aqui e que nós temos tanto conhecimento sobre as ervas, tanto conhecimento sobre o chá, sobre a medicina, sobre tantas coisas. Se eu fosse falar, eu sou apaixonada por essa cultura indígena, eu creio que faz parte da gente, então eu acho importantíssimo. Então eu quero agradecer demais ao Eduardo por ter aceito o meu convite. Desde o primeiro momento que eu conheci ele, como eu falei, nas manifestações, naquele evento do IFCE, que é sobre a mistura, né, tanto do povo negro de terreiro com o povo indígena, eu fiquei assim maravilhada. Até contei a história do meu filho, né, que o bisavô dele foi na mata, caçou a esposa dele, era uma índia, caçou, trouxe para dentro de casa e tornou mulher. Então, assim, o meu filho é descendente, né, de índio, apesar de ter sido criado na cidade dessa forma bruta, né, terrível de se construir família, mas era o que acontecia nas senzalas com as negras, era o que acontecia com as índias nas matas e não é retratado nos livros de história. E a gente sabe disso exatamente nessa transmissão oral, né, dos mais velhos, dos ancestrais, e é preciso respeitar isso, respeitar a nossa história. E nós, enquanto partido de PSOL, nós estamos abertos para ouvir vocês, população, e a gente convida para que vocês também venham integrar conosco, venham ser pessoal conosco, venham lutar pelas suas causas, pelas minorias. Deixe os seus comentários, as suas perguntas. O Eduardo vai deixar aqui o site da... Eu esqueci o nome, você fala aí, viu, Eduardo? Da associação, que ele faz parte dos indígenas, vai deixar o Insta dele, o Face, se você quiser ajudar a comunidade, tanto financeiramente ou com essa questão, lutando pelos direitos, pode entrar em contato com ele ou comprando os artesanatos quando voltarem, né, tudo a normalizar. E a gente está aqui à disposição, tá, gente? Contigo, Eduardo, para se despedir aí do povo. Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar.
falando em ervas, né, em medicina, aqui, ó, a Jurema, né, não sei se você chegou a beber, é, a Jurema, Ainda a não, bebida tô feita morta da de Jurema. vontade. Eu conheço o Daime. Pois é, aqui eu tô bebendo faz tempo, né, e eu queria encerrar, né, minha participação cantando, né, uma toada, né, pedindo a bênção dos encantados, da Mãe Natureza, de todos os ancestrais, e a gente possa construir essa mentalidade de unidade, de união, de força, de luta, para que possamos vencer todo esse descaso, todos esses abusos, né, que são feitos contra a Mãe Terra, contra os indígenas, contra negros, povos de terreiro, LGBTs, né, e contra todos aqueles que sofrem as perseguições. Todos caboclos têm ciência, todos caboclos têm ciência. Meu Deus, aonde será? Meu Deus, aonde será? Tem a ciência divina, tem a ciência divina no tronco do Jurema, no tronco do Jurema. Na entrada da mata eu vi uma visão, na entrada da mata eu vi uma visão e os caboclos me chamam. Eu vou e os caboclos me chamam. Eu vou e que pisada boa é a de caboclo quando entrar na roda é um atrás do outro. Pisada boa é de caboclo quando entrar na roda é um atrás do outro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com os indígenas não invade a terra deles. Pedindo força e proteção a Deus Tupã e aos encantados, que nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Amém, que lindo. O pessoal do Daime tem o costume de fazer assim, né? Arru! Que lindo. Olha, um momento maravilhoso. Eu não esqueci, não. Assim que tiver a festa da Jurema, pode me chamar, que eu quero muito ir. Tá bom? E participar junto com vocês. Um beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada por estarem conosco. Até aqui, tudo de bom. Um beijão. Tchau, Eduardo. Ah,